Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de complementar de conjunto, principalmente as propriedades básicas, dentre elas as leis de De Morgan. E nessa aula o que eu vou querer deixar claro é que as demonstrações dessa parte são bem legais, são bem dinâmicos de fazer, é bem gostoso fazer. E o que eu vou precisar dessa aula é que já tenha visto a aula anterior que fala de conjunto universo e sabe o que é um complementar de um conjunto. Então, seja o conjunto universo. O que quer dizer isso? Quando eu escrevo qualquer conjunto aqui embaixo, quer dizer que x e y está dentro de U. E dizer que o complementar de um conjunto é complementar em relação ao meu conjunto universo. Ou seja, o complementar de y é U menos y. Então a primeira propriedade que a gente vai fazer é, dado x e y conjuntos, então x menos y é igual a x interseção complementar de y. E só para vocês verem a demonstração, é o seguinte. Então, pega qualquer elemento aqui dentro. Se somente C, x pertence a x e x não pertence a y. Se I somente C, né, quer dizer, por definição, né? O que quer dizer x não pertence a y? Significa que x está no complementar de y. Então, se somente C, x pertence a x e x pertence ao complementar de y. Essa que vai ser a jogada sempre do complementar. Se não pertence, pertence ao complementar. Se não pertence ao complementar, pertence ao conjunto original. E vamos jogando desse jeito. E isso aqui, se e somente se, x pertence a x, interseção complementar de y. Então, basicamente, o que a gente acabou de provar é que esses dois conjuntos são iguais. Já sai direto na equivalência. Não precisa fazer a ida e depois a volta, porque a gente só vai repetir os passos anteriores. Já dá para fazer direto. Só para vocês terem uma ideia das propriedades, uma delas que é bem interessante, complementar do complementar, ela volta o sentido original. Só para vocês terem uma ideia como que provamos isso, ó. X pertence ao complementar do complementar de x, se e somente C, o x não pertence, agora, ó, botou pertence, complementar, some com um dos complementares, quer dizer que não pertence aqui dentro. Então, não pertence ao complementar de x, e não pertence ao complementar significa que pertence o complementar do complementar, vamos dizer assim. X está dentro de x. Então, basicamente, ó, provamos a segunda igualdade. Olha essa aqui. X está dentro de y se somente se o complementar de y está contido no complementar de x. Então, como que a gente faz? Bom, agora não tem como fazer direto. Então, vamos provar a ida. Quer dizer o seguinte, olha. Se x pertence ao complementar... Vou botar aí. Não, x está bom. Se x pertence ao complementar de y, então significa que x não pertence a y. Eu quero provar que x pertence ao complementar de x. Mas isso significa que x, se o x não pertence a y, mas como x está dentro de y, se um elemento não está em y, em particular, não pode estar em x. Isso aí é a contrapositiva. Então, x não pertence a x. Então, deixa eu só escrever aqui. Pois x está dentro de y. E isso significa que x pertence ao complementar de x. Tá? Então, o que a gente provou? Dado um x pertencente aqui, o x está aqui dentro. Então, provamos essa inclusão. A volta também é bem, vamos dizer, simples, que diz o seguinte. Se o complementar de y está dentro do complementar de x, então, pela prova da ida, o complementar disso, ou seja, o complementar do complementar de x está dentro do complementar
do complementar de y. O que quer dizer o seguinte, olha, se um conjunto está dentro do outro, o complementar inverte essa inclusão. Foi o que eu escrevi. Se esse conjunto está aqui dentro, o complementar dele inverte a inclusão. Mas a gente sabe, então, que x está dentro de y por 1. Por 2. Porque o complementar do complementar de x é igual a x e o complementar do complementar de y é igual a y. Então dá para fazer, ou essencialmente repete o mesmo argumento e vai acabar dando no mesmo caminho. Agora vamos chegar às leis de De Morgan. O que a gente faz? Primeira lei é o complementar de x união com y é igual ao complementar de x interseção complementar de y. Então olha o que ele trabalha. União no complementar se transforma em interseção. E, claro, reciprocamente, a interseção do complementar se torna a união dos complementares. Então, só para vocês verem a prova é de A. Então, eu vou querer provar que isso aqui está aqui dentro. Então, como que eu provo? Dado x pertencente ao complementar de x união com y, se e somente se, x não pertence a x união com y. Mas se um elemento não pertence à união, em particular, esse elemento não pode pertencer a x e esse elemento não pode pertencer a y. Por quê? Porque a gente sabe que x está aqui dentro. Se o elemento não está aqui, não está no conjunto menor. Então, se e somente se, x não pertence a x e x não pertence a y. É isso que está dizendo aqui essa propriedade. Se e somente se, então olha só, x não pertence a x e x não pertence a y. Se somente se, x pertence ao complementar de x e x pertence ao complementar de y. E isso aqui acaba se e somente se, x pertence ao complementar de x, interseção complementar de y. Então foi o que a gente provou. Um elemento daqui, um elemento pertence aqui, se somente se pertence aqui. Então são iguais. E a propriedade B, eu vou dizer que é análoga, mas só quem quiser ficar fazendo como nos outros, brincar de complementar e tudo que tem direito. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou fazer daqui para cá. Ó. Vou usar isso aqui para cá. Então, vamos fazer que A. Vamos trocar um pouco a notação, complementar de x. E B, vou denotar complementar de y. Para não ficar tão pesada a notação. Então, eu sei que A união com B é igual ao complementar do complementar de A união com B, isso é o item 2, mas o complementar da união é igual ao complementar da interseção. Então, vou colocar o C, e isso aqui vai ser o complementar que a gente chama da interseção. Então, vai ser o complementar de A, interseção do complementar de B. É isso que está dizendo. Ó. C de A união com B é igual a CA interseção CB. E isso aqui é igual ao complementar de... Se o A é o complementar de X, então X é o complementar de A. Isso foi o que a gente provou. Basta fazer o C e o C. Então, baseado nisso, isso aqui é o complementar de X interseção Y. Tá? Complementar de A é x, complementar de B é y. Tá? Isso aqui a gente precisava provar que o complementar de A é igual a x e o complementar de B é igual a y. Um é o complementar do outro. Tá? Esse que foi provado no item 2. Então, complementar de x união complementar de y é igual a complementar de x interseção y. E era isso que eu queria demonstrar a vocês.